Depois de engolir o fragmento de osso que continha o espírito de Darcia, a raiz da vida formou uma esfera dentro da caixa cilíndrica e começou a pulsar silenciosamente. Conteúdo patrocinado. Provavelmente levará aproximadamente o mesmo tempo que leva para um bebê humano nascer, mas sua mãe será ressuscitada com um novo corpo, disse Gulfadgar. Então, 10 meses e um pouco, disse Vandaliel, dando um aceno emocionado. Aproximadamente 10 anos se passaram desde que Darcia foi morta. Seu espírito só teria se mantido por cerca de 100 anos, então Vandaliel estava trabalhando duro para ressuscitá-la antes disso. Ele depositou suas esperanças no dispositivo de ressurreição de vida em Taloshen, mas como ele foi destruído, as coisas ficaram bem difíceis. Mas agora Darcia seria ressuscitada em pouco mais de 10 meses. Na verdade, ela já havia ressuscitado no sentido de que agora era um organismo vivo novamente. Claro, Vandaliel teve a sensação de não poder esperar tanto. Havia muitas coisas que ele queria fazer com sua mãe e fazer por ela quando ela ganhasse um corpo físico novamente. Mas ele sabia que precisava esperar se fosse levar apenas mais 10 meses. Ele tinha a habilidade de lançar feitiços como envelhecimento inanimado e envelhecimento, que aceleravam o tempo em torno de seus alvos. Mas não havia como negar a possibilidade de que usar esses feitiços poderia causar problemas com o novo corpo de Darcia. Não posso correr o risco de atrasar nosso reencontro por muito tempo pela chance de acelerá-lo 10 meses. Falando em tempo, o que acontecerá com a vida de mamãe? Perguntou Vandaliel, esta questão lhe ocorrendo de repente. Não seria estranho que o tempo de vida dela se tornasse ilimitado como o nosso, disse Eleanora. A raiz da vida é compatível com os elfos, que também têm uma longa expectativa de vida, certo? Com uma alma Darkef e materiais de monstros de alto escalão, ossos Orixalcum e até mesmo sangue de uma deusa. Não há como ela viver por apenas 1 ou 2 milênios. Já existem outras raças com tempo de vida ilimitado, como os vampiros e Nosmagem, então acredito que não esteja fora de questão, disse Iris, concordando com ela. Parecia que os dois já tinham certeza de que Darcia ressuscitaria não como um elfo negro, mas como uma nova raça. E Vandaliel, você pode prolongar a vida dela pelo tempo que quiser, certo? Assim como você fez com os Adiris e Tareia, disse Vigaro. Yuffie Transformation, que removeu e reverteu os efeitos do envelhecimento do corpo. A princípio Vandaliel havia escondido a existência desse feitiço, mas agora era conhecido em toda a região dentro da Cordilheira da Fronteira, tendo a idade invertida. Aqueles que já tinham uma longa expectativa de vida não estavam tão preocupados em prolongar suas vidas. Mesmo se eles morressem, suas almas provavelmente retornariam a Vandaliel, e eles poderiam simplesmente se tornar mortos-vivos se ainda tivessem um apego a este mundo. E quanto ao risco dessa informação vazar para fora da Cordilheira da Fronteira? Isso não mudaria o Império Amid sendo uma nação inimiga, então Vandaliel decidiu que não faria diferença. Isso é verdade, mas a transformação da juventude simplesmente reverte o envelhecimento, não aumenta o tempo de vida dela, disse Vandaliel. Seria muito problemático se sua vida útil fosse extremamente curta. Acho melhor você não usar muito, murmurou Zadiris. Sim, seria problemático se ela se viciasse nisso, murmurou Tareia, desviando o olhar. Os dois já haviam experimentado a transformação da juventude antes. Era para ser um procedimento médico, mas... Bem, mesmo que seja curto, algumas décadas seriam suficientes, certo? Se você acha que é muito curto, pode usar esse tempo para pesquisar e encontrar maneiras de prolongar a vida útil dela, disse Zandia. Tenho certeza que as coisas vão dar certo. Deve ser mais simples do que trazer alguém de volta à vida, para começar. Vandaliel concordou com a cabeça. Talvez fosse estranho, mas neste mundo, a imortalidade era um objetivo mais simples de alcançar do que ressuscitar os mortos. Aliás, o que acontecerá com o julgamento de Zakart? Perguntou Zadiris. Normalmente as masmorras continuariam a existir para sempre depois que aparecessem. Mas este era um labirinto administrado pessoalmente por Gulfadgar, o deus maligno dos labirintos, e foi por meio de seu poder que ele se teletransportou ao redor do mundo. Não havia garantia de que seguiria as mesmas regras de outras masmorras. Quanto à resposta à pergunta de Zadiris, parecia que Gulfadgar realmente pararia de administrar o julgamento de Zakart. Era uma masmorra normal, continuaria a funcionar mesmo depois que ele o deixasse, mas alguns dos julgamentos, por exemplo, os que envolviam a mente, como o julgamento da imagem oca, não existiriam mais.
Além disso, alguns dos monstros, como a personificação de Gulfadgar, não apareceriam mais. Deste ponto em diante, seria uma masmorra classe S que existia na nação Darkef. Mas se eu voltar a administrar a masmorra, ela funcionará como antes, disse Gulfadgar. Vou mudar esta oficina para um lugar de sua escolha, Vandaliel. Por favor, dê-me o comando assim que tiver feito os preparativos necessários. Parecia que ele estava pronto para receber a ordem a qualquer momento. Então acho que seria melhor conectá-lo à oficina sob o castelo, disse Vandaliel. A propósito, o que você fará de agora em diante, Gulfadgar? Você gostaria de construir uma igreja ou estátua para sua adoração? Tal honra é mais do que eu mereço, meu senhor. Mas não farei isso. Não havia igreja para Gulfadgar, o deus maligno dos labirintos. As masmorras que ele criou serviram como suas igrejas. A criação de labirintos era a autoridade de Gulfadgar como um deus, e eles eram um símbolo de sua adoração. A raiva e o medo das pessoas que foram ameaçadas pelas masmorras, a alegria daqueles que ganharam seu sustento dentro delas e a sensação de realização daqueles que derrotaram os monstros dentro deles e ficaram mais fortes. Essas emoções se tornaram a força de Gulfadgar. Vários deuses malignos com a mesma autoridade que ele, como o deus maligno dos castelos demoníacos, foram selados. Assim, muitas das emoções que as pessoas sentiam em relação às masmorras eram direcionadas a Gulfadgar. Isso foi especialmente verdadeiro desde que ele criou o Trial of Zakart e começou a teletransportá-lo ao redor do mundo. A verdade era que Gulfadgar, como deus maligno da libertação Ravovifard, era um dos deuses que havia se tornado mais poderoso do que durante a Era dos Deuses. Deixando isso de lado, a questão em questão era o que Gulfadgar faria daquele ponto em diante, agora que havia se recusado a mandar construir uma estátua dele. No entanto, pedirei permissão para servi-lo ao seu lado, assim como todos aqui, disse Gulfadgar, parado perto de Vandaliel. O que devemos fazer, Bokshan? Para ser sincero, sinto uma pressão estranha vindo dele agora, disse Sam. Era natural que Gulfadgar quisesse isso agora que era servo de Vandaliel, mas havia muitos problemas em ter um deus tão próximo. Gulfadgar liberou uma pressão física ao seu redor. A única razão pela qual Sam e os outros não ficaram imperturbáveis com isso foi porque eles próprios eram consideravelmente poderosos e porque Gulfadgar havia apagado sua própria presença tanto quanto possível. Mas mesmo assim, ele faria com que as pessoas comuns próximas ficassem paralisadas ou perdessem a consciência. Entendo seus desejos, mas começou Vandaliel, pretendendo recusar o pedido de Gulfadgar. Tenha certeza. Eu usei a função de geração de monstros do Dungeon para preparar um recipiente para mim com a aparência de um humano. Eu residirei neste navio depois de cuidar do julgamento de Zakart, disse Gulfadgar. Eu vejo. Isso funcionaria, disse Vandaliel. Parecia que Gulfadgar havia feito planos meticulosos do que faria assim que encontrasse o próximo Zakart. Mesmo esta forma não é minha forma original, disse Gulfadgar. Recebi ordens do primeiro Zakart para assumir uma forma que pode ser vista diretamente. Esta é a forma mais próxima de um humano que eu poderia assumir com o poder que possuía na época. Só por curiosidade, qual era a sua forma original? Perguntou Rita. Gulfadgar pensou por um momento antes de responder, incapaz de explicar imediatamente sua forma anterior usando a linguagem lambda. De acordo com Zakart, eu era uma criatura parecida com uma aranha ou escorpião, mas não exatamente como nenhum dos dois, feita de massas de vidro colorido que tinham a forma de heptaedros e endecaedros. H-hepta? Endeca? Neysan, que tipo de formas são essas mesmo? Rita perguntou à irmã. Não sei. Você conhece Bokshan? Perguntou Saria Vandaliel. Eu também não sei, e essa forma não seria impossível de recriar com as leis da física deste mundo? Disse Vandaliel. Gulfadgar agora tinha a forma de algo semelhante a um golem em forma humana, mas antes de conhecer Zakart, sua aparência aparentemente era grotesca e causava danos às mentes dos humanos que olhavam para ele. Sobre minha embarcação, atualmente está em uma forma que atendeu aos desejos do Zakart anterior. No entanto, ainda posso fazer ajustes agora, disse Gulfadgar. Acho que vai ficar bem do jeito que está, disse Vandaliel. Não direi nada além de querer músculos, e acho que seria melhor para você ter uma forma fácil de residir. Muito bem. Vandaliel viria a se arrepender dessa decisão mais tarde, mas isso ainda estava há algum tempo. Há mais uma questão. Estou de posse de um fragmento selado do Rei Demônio. O que faremos com isso?
Perguntou Gulfadgar. Parecia que você os estava usando durante sua conquista do calabouço. Gulfadgar possuía poder equivalente a um dos grandes deuses, mas quando os fragmentos do Rei Demônio foram selados pela primeira vez, ele não possuía muito. E depois da guerra com as forças de vida, ele criou os solos de descanso de vida e várias outras masmorras. Então caiu em um sono profundo do qual acordou apenas 100 anos atrás. Assim, no passado, ele havia recebido apenas um único fragmento selado. Ah, por favor, dê para mim, disse Vandaliel. Muito bem. Conteúdo patrocinado. Aconteceu sem aviso no momento em que todos estavam relaxando, tendo terminado de se limpar após a refeição. Raiz olhou para o item mágico que indicava o próximo local para o qual o julgamento de Zakart se teletransportaria e viu que ele havia parado de reagir. O Trialcer ficou sem mana. A agulha, que deveria apontar continuamente para um ponto, agora vagava sem rumo como os ponteiros de um relógio quebrado enquanto Raiz girava o Trialcer em suas mãos. Edgar, que estava assobiando, parou e olhou para Raiz. Bem, está tudo bem, certo? Já sabemos onde o julgamento de Zakart vai aparecer, disse ele. De fato, o grupo já sabia onde o Trial of Zakart apareceria em seguida, então havia pouco significado em ter constantemente o Trial ser ativo. Mesmo assim, como não exigia tanto mana, despejar mana no Trial Seer e verificar o local onde o Trial of Zakart aconteceria tornou-se um ritual diário para Heinz. Mas o cristal mágico dentro do Trial Seer estava completamente cheio de mana, incapaz de conter mais. Mesmo assim, a resposta da agulha não retornou. O que isto significa? Tem mana nele, mas não está funcionando, disse Heinz, percebendo que algo estava errado. Está quebrado? Disse a garota Dampir Selen, parecendo preocupada. Não é um item que se quebre tão facilmente, mas... Heinz, por favor, mostre-me, disse a elfa Diana, que era uma sacerdotisa de Mil, a deusa do sono. Ela era adepta o suficiente no uso da habilidade de alquimia para realizar manutenção em itens mágicos. Ela examinou o buscador do julgamento. Itens mágicos geralmente eram muito menos facilmente quebrados do que itens comuns. Dependia do item, mas o Trial Seer era algo que ficaria bem mesmo se usado durante a batalha, desde que um ataque não caísse diretamente sobre ele. Foi por isso que até Diana parecia duvidosa, mas ela começou a examinar o Trial Seer como todas as outras vezes que realizava manutenção em um item mágico. Não há nenhum arranhão no cristal mágico e não há nada de errado com o círculo mágico desenhado nele. Talvez haja um problema no contato entre a agulha e o círculo mágico? Ela disse, mas no momento seguinte seu rosto empalideceu. Isso é por quê? Isso é estranho, por quê? Será que... Diana, o que há de errado? Seu rosto está pálido como um lençol. Aconteceu alguma coisa com o buscador do julgamento? Perguntou Delisa, a anã escudeira. Diana olhou para cima, uma expressão chocada em seu rosto. Está funcionando normalmente. O que? Não faça piadas assim, é de mau agouro. É incomum para você fazer piadas, porém, Diana, disse Delisa, dando um sorriso amargo no que ela pensou ser uma piada de Diana. Mas o rosto de Diana estava tão rígido que era difícil imaginar que ela estivesse representando. Não estou brincando. O Trial Seer está funcionando normalmente enquanto falamos. Ela disse. Heinz e seus companheiros não conseguiram entender o significado de suas palavras de imediato. Não, talvez não quisessem. O Trial Seer, que deveria apontar para o local onde o Trial of Zakart apareceria em seguida, estava funcionando normalmente e ainda não apontava para nada. Isso só poderia significar que não havia próxima aparição para o Dungeon. Mas incapaz de se recusar a pensar no significado das palavras de Diana para sempre, Edgar abriu a boca. Poderia ser. O julgamento de Zakart foi conquistado. O sucessor de Belwood, alguém que não seja Heinz foi escolhido, ele sussurrou em transe. Com suas palavras, o fato de que o julgamento de Zakart não apareceria aqui começou a se espalhar. Os membros da facção radical que Heinz convenceu a se juntar à facção pacífica ergueram suas cabeças e olharam para o céu enquanto gritavam de dor. E isso é impossível. Não há ninguém mais apto para se tornar o sucessor de Belwood do que Heinz Dono. Os deuses nos abandonaram? Quem no mundo conquistou a prova de Zakart? Eles podem ser do reino de Orbaum, mas se for alguém do Império Amid, com o sucessor de Belwood liderando o ataque, eles podem atacar o ducado de Sauron mais uma vez, não todo o reino de Orbaum. Disse um servo de um dos nobres que apoiava Heinz, roendo as unhas com medo.
Eles estavam tentando manter a compostura, mas estavam quase em pânico ao imaginar o pior futuro possível para si mesmos. Selen chamou Heinz e seus companheiros, parecendo preocupado. Heinz Onishan, pessoal. Ela estava feliz que Heinz e seus companheiros não estariam arriscando suas vidas, mas ela também sabia que eles passaram muito tempo se preparando para vencer a prova de Zakat. Ela sabia que isso significava que eles não poderiam mais vingar Martina, que havia falecido antes de Selen ser salvo por Heinz e seus companheiros. Eles ficaram abalados, mas ela não sabia o que dizer a eles. A artista marcial Jennifer olhou para a superfície do vale onde o julgamento de Zakat deveria acontecer, seus olhos cheios de arrependimento. Mas ela foi a primeira a recuperar os sentidos. Ela deu um suspiro e fechou os olhos. Está tudo bem, Selen, ela disse. Não é como se fossemos morrer. Ter sua presa capturada por outra pessoa é algo que acontece com os aventureiros de vez em quando. Isso está certo. Lamento as pessoas que nos apoiaram, mas não descumprimos um pedido nem causamos mortes, disse Diana, concordando com Jennifer por saber que não havia nada a ser feito sobre coisas que já haviam acontecido. Mas não é que não houvesse nenhum problema com o grupo não ser capaz de enfrentar o julgamento de Zakat. Isso é verdade. Podemos não ser mais capazes de fazer nada sobre Martina. Mas tem a facção pacífica, a Igreja da Alda e tudo isso. O que vamos fazer com eles? Disse Delisa com uma expressão profundamente amarga no rosto. Além de vingar Martina, Heinz e seus companheiros queriam enfrentar o julgamento de Zakat para que Heinz pudesse se tornar o sucessor do heróico deus Belvood, tornando as visões da facção pacífica dominantes para que os crentes de Alda fossem tolerantes com as raças de vida. Mesmo no reino de Orbaum, onde vida tinha muitos crentes, havia um preconceito firmemente enraizado contra as raças de vida que se originaram de monstros. Heinz e seus companheiros queriam eliminar esse preconceito e criar um mundo onde Dampirs como Selen pudessem viver livremente. E eles esperavam que na câmara mais profunda do Dungeon, eles teriam uma audiência com Alda, o deus da lei e do destino, e o próprio Belvood, onde eles seriam capazes de questioná-lo sobre as raças de vida. Se as raças de vida eram más, por que Alda deu sua proteção divina a Heinz que se juntou à facção pacífica? Ele queria confirmar as intenções dos deuses. O fato de que isso agora era impossível não era pouca coisa. Mas o fato de alguém ter conquistado é algo a ser comemorado. Não haverá mais vidas perdidas por aqueles que enfrentarão o julgamento de Zakat. Seria problemático se aquele que venceu o julgamento e se tornou o sucessor de Belvood fosse um membro da facção radical e se opusesse ao que estamos tentando alcançar. Mas saberemos em breve, disse Heinz. Alguém conquistou a prova de Zakat, a masmorra mais famosa do mundo. Mesmo que tivesse sido conquistado por alguém de fora do continente Bangaia, os rumores se espalhariam rapidamente. Por ter enfrentado o julgamento de Zakat uma vez antes, Heinz sabia que não era uma masmorra que um aventureiro ou cavaleiro sem nome poderia conquistar. Não importa que tipo de milagre acontecesse dentro do calabouço, seria impossível para alguém mais fraco do que um aventureiro de classe A. Como essas pessoas já teriam fama nacional, a notícia de seu sucesso no calabouço se espalharia rapidamente. Se eles fossem como Randolph, o verdadeiro que odiava chamar a atenção para si mesmos, eles não teriam enfrentado o julgamento de Zakat em primeiro lugar. Bem, você está certo. Não há nada a ser resolvido fazendo um monte de barulho aqui. Desculpe por estar tão abalado, disse Edgar, o último a recobrar o bom senso. Ei, pessoal, eu sei que é rico vindo de mim, mas calma. Fazer um monte de barulho aqui é apenas uma perda de tempo. Vamos começar a preparar para mover tudo para fora. Ele disse para as pessoas que ainda estavam confusas, acalmando-as. Desculpe por fazer você se preocupar, Selen. Vamos voltar para a cidade por enquanto. Quanto ao que vem depois disso, vamos pensar nisso, disse Heinz. Ok, disse Selen, dando um aceno enérgico. Assim que ela pegou a mão de Heinz e deu um passo à frente, um pilar de luz desceu do céu. Descida do espírito familiar? Edgar gritou. Não, não é. Heinz gritou de volta. Não há ninguém lá onde o pilar de luz desceu. Isso é uma entrada de dungeon? Poderia ser. O julgamento de Zakat? O pilar de luz desceu bem no vale onde o julgamento de Zakat deveria aparecer. Dentro do pilar de luz havia um portão feito de pedra branca que parecia parte de um templo. Ei, Heinz? Não, não é a prova de Zakat, disse Heinz, balançando a cabeça enquanto olhava para o buscador da prova. A agulha não está se movendo como antes.
e essa entrada tem uma forma e cor diferentes do julgamento de Zakat, e o sinal está faltando. Talvez tenha sido reformado. Ou não, disse Delisa. Todos ficaram empolgados por um momento, pensando que o julgamento de Zakat havia aparecido, mas ninguém podia negar as palavras de Heinz. Conteúdo patrocinado. Normalmente as masmorras não sofreram mudanças significativas depois de aparecerem, com exceção de ganhar andares adicionais. No máximo, a estrutura dos labirintos internos pode mudar. Era inédito que as entradas das masmorras mudassem suas aparências. A única exceção foi o aparecimento de uma placa na entrada do julgamento de Zakat, mas foi só. Assim, a masmorra que apareceu aqui não era o julgamento de Zakat. Mas então, o que é esse calabouço? Nunca ouvi falar de uma masmorra aparecendo com o que parece ser uma descida de espírito familiar. Quase não há registros do momento real de uma masmorra sendo testemunhada, mas as masmorras não deveriam aparecer em lugares onde a terra está contaminada com mana, disse Edgar, mas mesmo agora, ele estava caminhando em direção à entrada do calabouço. Ele estava confuso, mas tinha seu orgulho de batedor, e o trabalho de um batedor era abordar o desconhecido. Existem letras antigas gravadas na superfície do portão, isso é, a língua antiga era a língua que tinha sido usada antes do rei demônio Guduranis aparecer neste mundo. Hoje não há quem faça uso cotidiano dessa língua, eles só foram vistos em raras ocasiões quando foram descobertos em ruínas antigas. Mas Edgar e Heinz aprenderam a ler e escrever a língua antiga até certo ponto com os materiais mantidos pela Guilda dos Magos e pelos magos que cuidavam deles, pensando que poderia ser útil dentro do julgamento de Zakat. Se não me engano, diz: só entrarão aqueles que se tornarem sucessores de Belvood, exclamou Edgar. Essas foram palavras realmente surpreendentes. Este Dandy alegou ser para selecionar o sucessor de Belvood, mesmo que não fosse o julgamento de Zakat. Mas sendo esse o caso, não havia argumento para Heinz e seus companheiros não entrarem. As pessoas ao redor do calabouço começaram a murmurar entre si mais uma vez, mas Heinz simplesmente acariciou o cabelo de Selen. Heinz Onishan? Selen disse, olhando para ele. Sinto muito, Selen. Nosso retorno à cidade foi adiado, disse Heinz. Belbotro, vou deixar Selen com você até voltarmos. Sim, deixe-a comigo, disse um dos aventureiros próximos, colocando o punho no peito. Ele era um companheiro de confiança do grupo de Heinz, e Heinz providenciou para que ele protegesse Selen enquanto eles estavam dentro do julgamento de Zakat. Heinz Onishan. Até logo. Todos, voltem para casa em segurança, ok? Disse Selen. Sim, eu prometo. Disse Heinz enquanto ele e seus companheiros desapareciam pelo portão para entrar nesta nova masmorra. Na frente de um cadáver carbonizado do dragão do trovão, havia um menino, que estava se tornando um jovem, tremendo de alegria. Cucucucu, eu derrotei um dragão, uma espécie que é temida até mesmo neste mundo, uma que é resistente a relâmpagos, sem uma arma ou bomba ou míssil, com nada além de uma espada, meus feitiços e meu próprio corpo. Ha 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 ha. Eu me superei em muito em relação à minha vida anterior. O menino riu, incapaz de conter sua emoção exaltada. Ele tinha um corpo magro e esguio e cabelos de aparência selvagem que se eriçavam, mas seu próprio rosto parecia de alguma forma insubstancial. Ele parecia um garoto de natureza sombria que estava treinando para se tornar um guerreiro. Como estou agora, posso vencer. Eu posso vencer a 8ª orientação Murakami Sensei. Não, aquele merda de Murakami que me traiu, eu posso matá-lo. Com o poder que eu, Hajime Nui-sama, agora possuo. O menino, aquele que possuía o corpo de um menino e estava rindo agora, era aquele que já havia sido chamado de marionete, Inui Hajime no mundo da origem. Ele havia reencarnado em Lambda no corpo de um menino que se tornaria adulto em 1 ano e vários meses, e depois disso, receberá a bênção divina de Fitum, o deus das nuvens de tempestade. Agora, ele estava agindo sob as ordens de Fitum, não de Rodcourt. Ele usava as guildas apenas para trocar de job, e fora isso, passava seu tempo matando e roubando de bandidos e piratas em locais que Fitum lhe indicava, e caçando monstros em masmorras desconhecidas, aprimorando seu equipamento com baús de tesouro e tesouros câmaras dentro. Por causa disso, apesar de ser um aventureiro de classe F, ele possuía a habilidade de um aventureiro de primeira classe. Normalmente tal aventureiro teria sido morto por bandidos ou monstros, não. Eles não encontrariam bandidos e masmorras desconhecidas tão convenientemente em primeiro lugar.
Mesmo que isso fosse possível por alguma boa sorte milagrosa, eles encontrariam pelo menos 3 barreiras de desenvolvimento obstruindo seu crescimento. Não, uma pessoa comum encontraria mais de 10. Isso só foi possível para Hajime porque ele já possuía alguma habilidade desde seu tempo na origem, e mais importante, porque possuía a bênção divina de 2 deuses, Horikoshi e Fitum, que melhoraram a taxa de seu desenvolvimento. Fufu, como esperado de um deus da guerra. A proteção divina de Fitum é muito compatível comigo, Hajime murmurou enquanto tocava o pingente pendurado em seu pescoço, a pedra preciosa que continha o clone espiritual de Fitum. Então, Alda finalmente começou a se mexer. Ele sorriu quando essa informação foi derramada sobre ele pelo clone espiritual dentro do pingente. Como Alda não era um deus especializado em criar masmorras, imitar as ações de um deus maligno era um trabalho árduo para ele. Era provável que ele tivesse concluído sua tarefa com força, usando sua autoridade como um grande deus da lei para punir, e sua autoridade como um deus para impor provações aos humanos. Se isso valeria a pena, o esforço dependia de quanto as lâminas de 5 cores se desenvolveram, mas Hajime não tinha interesse nisso. O importante é que isso significava que Alda gastou uma quantidade significativa de seu poder para conseguir isso. Com isso, Alda, o deus da lei e do destino, não pode descer sobre o mundo e lutar por si mesmo. Levaria 1000 anos para ele recuperar seu poder. Isso significa que posso me mover com mais liberdade. Ha 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 ha. Enquanto os peões de Alda estão escondidos naquela masmorra, eu, Hajime Inui-sama, discípulo de Fitum, vou tirar a cabeça de Vandaliel. Não, ele não morre depois de perder a cabeça. Vou transformar cada célula do corpo dele em cinzas. Hajime cacarejou como um louco. Enquanto isso, o clone espiritual de Fitum, que estava dentro da mente de Hajime, deu um sorriso amargo para si mesmo. Eu sei que sou a causa disso, mas ele está se deixando levar. Esse é o problema com os jovens. Fitum forneceu a Hajime conselhos e informações por meio do pingente que continha seu clone espiritual. Ele estava enganando Hajime, gradualmente entrando na mente de Hajime, fazendo uma lavagem cerebral nele e fazendo suas mentes se tornarem uma. Um humano não seria capaz de resistir a tal coisa sendo feita a ele por um deus. Sua mente ou corpo, ou talvez até mesmo ambos, entrariam em colapso. Mas Hajime tinha uma alma e uma mente que possuía poder divino, dado a ele por Horikoshi. E seu corpo era aquele que Horikoshi havia criado com seu poder divino. Não havia recipiente melhor para um deus residir. Cucucu, nossas mentes já se fundiram mais de 40%. Com mais um ano, este mortal se tornará meu clone espiritual. Minha encarnação. Alda, certifique-se de polir seus peões adequadamente enquanto isso. O aventureiro da classe S do Amid Empire, ou melhor, o Thunderclap Schneider, que usou isso como uma fachada enquanto na verdade era um crente de vida e ajudava as raças de vida, estava sentado em uma certa velha mansão no lado oeste do continente fora da cordilheira da fronteira com o rosto entre as mãos. Ele estava olhando para a pessoa sentada à sua frente com um olhar descontente em seus olhos. Estou surpreso que você ouse mostrar seu rosto na minha frente. Em um lugar deserto como este, nada menos. Por que você acha que não vou te matar? Ele perguntou, seu olhar penetrante e feroz o suficiente para fazer até mesmo o guerreiro mais experiente se sujar. A pessoa a quem esse olhar foi direcionado deu de ombros calmamente. Achei que você não me mataria aqui. Agora vamos direto ao que interessa. A proteção do meu filho, ou melhor, o confinamento. Você não vai fazer uso disso? Com minha vontade e a adaga que é uma prova da linhagem de meu filho, disse a pessoa sentada ao lado de Schneider. O imperador do Império Amid, Marshuk-Zar von Amid, depois de conectar a oficina de Zakar à oficina de Vandaliel sob Taloshein, consertando-a no lugar e recuperando os cadáveres dos exploradores que haviam sido transformados em estátuas de gelo e pedra, Vandaliel e seus companheiros retornaram à nação Darkef ao lado de Gufadgar, que agora residia em seu navio. O rei dos elfos negros Gizan, que estava cansado de esperar por eles, assim como os vampiros nobres enviados de vidas Restingron e todos os cidadãos aplaudiram sua chegada. Com isso nossos 100 anos de dificuldades acabaram. Teremos menos trabalho a fazer. Gizan e os outros elfos negros que estavam encarregados de selecionar desafiantes para o julgamento de Zakart e tratar de suas feridas após sua derrota dentro do calabouço. Todos os anos ficaram muito felizes.
No entanto, era um fato surreal que Gofadgar residia em um navio bem na frente de seus olhos. Mas Gizan e os outros não notaram Gofadgar, e Gofadgar não teve reação à comemoração. As celebrações em todas as nações dentro da Cordilheira da Fronteira duraram uma semana seguida. Vandaliel voltaria para a cápsula onde Darcia estava se desenvolvendo a cada hora, mas a nação Dark F estava clamando sobre a notícia. Foi decidido que o Trial of Zakart permaneceria na nação Dark F como uma masmorra de classe S para treinar guerreiros dentro da Cordilheira Bondar. Os ambientes hostis dos andares intermediários permaneceram os mesmos, mas os testes complicados foram removidos e o chefe do dungeon foi alterado da encarnação de Gofadgar para um demônio de nível 13 e uma estátua de Orixalcum. O rei Majin Godwin estava insatisfeito com o fato de que os inimigos dentro da masmorra haviam se tornado mais fracos, mas como Gofadgar explicou que não poderia manter essas provações na masmorra a menos que mantivesse a masmorra pessoalmente, ele relutantemente aceitou essas mudanças. Conteúdo patrocinado. Como foram introduzidas cartas de masmorra que permitiam o teletransporte entre a entrada e os andares que já havia passado. A dificuldade geral da masmorra havia diminuído significativamente, mas a masmorra passaria a servir para auxiliar os guerreiros da região sul do continente com seu nivelamento e como atração turística para a nação Dark F. Você adquiriu as garras do Rei Demônio. Você adquiriu o título de violador. Você mudou jobs para demônio da doença. Os níveis de regeneração rápida, revocação de canto, fortalecer subordinados, comando, técnica de artilharia, técnica de ligação de grupo e habilidades de fusão do Rei Demônio aumentaram. A habilidade de processamento de pensamento paralelo despertou para a habilidade de processamento de pensamento em grupo. Com tudo dito e feito, Vandaliel sentiu-se cansado. Após o banquete, ele passou pela mudança de emprego que vinha adiando, criou uma masmorra para os milhares de demônios que trouxera de volta para viver e impediu Nuasa, o sacerdote-chefe da Igreja da Vida, de construir uma enorme estátua dele. Chefe, o grupo 3 está de volta, disse Kimberley, depois de voltar do confronto com os Ghosts. A propósito, qual deles é o chefe? Ele perguntou, olhando confuso para os objetos humanoides vermelho-pretos à sua frente. As bolhas de lodo que se separaram de Kul e assumiram formas humanoides. Os fantasmas que Vandaliel trouxe de volta da masmorra de Gofadgar haviam enfraquecido, então eles foram divididos em grupos e estavam empatados com Kimberley e Orbia. A boss é aquele aí que está fazendo aquela dança esquisita. Kimberley disse, apontando para uma das bolhas que estava se contorcendo de uma forma que claramente ignorava os limites de ter um esqueleto. Vandaliel, que estava usando o sangue do Rei Demônio para se disfarçar de Kul, mostrou sua verdadeira forma. Como você sabia que era eu? Eu estava experimentando movimentos que não precisam de um esqueleto em vez de fazer alongamentos, disse ele. Bem, foi fácil perceber seguindo o olhar de Gofadgar enquanto ela está ao seu lado, disse Kimberley. Ele estava apontando para uma garota elfa com cabelos prateados e olhos dourados. Sua idade era semelhante à de Zadiris. Ela era uma linda garota com uma aura mística sobre ela. Minhas desculpas, Vandaliel. Parece que ele seguiu meu olhar para te encontrar, disse a garota. A garota era Gofadgar. Por que Gofadgar passou 100 anos criando um receptáculo na forma de uma garota elfa de aparência mística? Isso porque Zakart desejava isso. Ou melhor, Gofadgar levava suas reclamações e piadas a sério. Enquanto Zakart ainda estava vivo, ele havia conquistado muitas coisas tanto no campo de batalha quanto fora dele, mas isso não significava que ele estivesse trabalhando constantemente. De vez em quando, ele fazia coisas como beber com os outros heróis orientados para a criação e o povo de Lambda de quem era próximo. Durante essas bebedeiras, ele reclamava que trabalhava em sua oficina todos os dias, mas foi Belwood que arriscou a vida no campo de batalha, quem recebeu incentivo do povo e, mais importante, estava cercado de mulheres bonitas. Certa vez ele disse, eu também quero ser um bom amigo de uma linda garota elfa, ou algo assim. E em outra ocasião, ele disse a Gofadgar, que acompanhava Zakart 24 horas por dia, para pelo menos parar de tentar me acompanhar enquanto estou dormindo. Ele achou Gofadgar assustador. Gofadgar perguntou a ele o que ele deveria fazer para não ser assustador, e Zakart respondeu brincando, se você fosse uma garota bonita. Como resultado, Gofadgar, um membro de uma raça hermafrodita que se tornou um deus,
Pensou que não haveria problema em criar um recipiente na forma de uma criança elfa que Zakart gostaria. Quanto ao motivo de ter criado uma criança, Gofaggar percebeu que menina bonita significa menina bonita, e garota fofa significa criança fofa. Certamente não era porque Zakart era um pervertido. Gofaggar aparentemente queria que fosse um pouco mais jovem, mas ele se contentou com essa forma para que funcionasse adequadamente como um receptáculo. Aliás, era significativamente mais fraco em termos de força pura em comparação com a encarnação de seu poder que serviu como Dungeon Boss do Trial of Zakart, mas ainda era o rank 13. Considerando minha idade agora, tudo bem, mas no futuro, ele vai me seguir nesta forma 24 horas por dia mesmo depois que eu me tornar um adulto? O coração de Vandaliel afundou quando ele percebeu isso. Ele decidiu colocar a culpa de tudo em Belwood. Deixando isso de lado, chefe, você parece meio cansado, mas parece desocupado, disse Kimberley. Sim, depois que fiz uma masmorra para cultivo. A produção de vinho de palma está indo bem, e estou progredindo na transformação de meu sangue para produzir patógenos especiais e úteis. Também estou progredindo em um plano para uma masmorra de diversão baseada no chão da praia no Trial of Zakart, disse Vandaliel. Meio mês se passou desde que Vandaliel e seus companheiros retornaram a Talosheim. Menos de um mês se passou desde que eles deixaram o julgamento de Zakart. Com o objetivo de produzir vinho de palma, Vandaliel estava usando sua habilidade de transformar suas próprias células em patógenos com os efeitos do Disease e Demon Job, criando e distribuindo um vírus que infectaria e exterminaria micróbios e fungos que causavam doenças nas plantas. Claro, ele também estava fazendo uso de procriação seletiva, com o Group Photo Processing, que aparentemente era a versão superior do Parallel Photo Processing. Vandaliel poderia usar uma parte de sua consciência para manipular o vírus remotamente com a Long Distance Control Skill, adaptando os tamanhos das bactérias e vírus que ele criou. O título do trabalho parecia terrível, mas era um trabalho muito útil. Quanto aos novos jobs que estavam disponíveis, Demon Ruler, Creator e Demiurgo provavelmente teriam sido jobs úteis também. Talvez Demon Ruler tenha aparecido porque o Demon Tamer Job já havia sido descoberto pela raça Magem? Mas o que diabos era o Demiurgo Jó? Além disso, o que é o título de violador? Não me lembro de ter sido chamado assim. Não, agora que penso nisso, Zuruvar me chamou de coisas como violador de limites, e aquele que viola os limites entre o bem e o mal. Talvez seja a isso que se refere? Mas por que ganhei o título só agora? Bem, eu violei mais fronteiras nacionais e fiz algumas coisas boas e ruins depois disso. Vandaliel não percebeu que seu significado era o de um malandro mítico. Em todo caso, Vandaliel deixou esses pensamentos de lado e voltou ao assunto em questão. Atualmente estou investigando a biologia da linhagem original de arroz que trouxemos da prova de Zakart, e Kimberley e os outros estão trabalhando duro para nivelar os fantasmas. Mas eu queria saber o que fazer com os restos de corpos. Afinal, eles não se tornarão heróis mortos-vivos a menos que os corpos sejam possuídos por seus espíritos originais, ele disse. Sem seus espíritos originais, eles simplesmente se tornariam zumbis com habilidades físicas acima da média. Ele poderia transformá-los em zumbis comuns, mas se sentiria mal por Hapiessage e Yamata, que estavam ansiosos para ganhar mais amigos de retalhos. Assim, ele não havia tocado em nenhum dos cadáveres, incluindo o de Martina, e os estava deixando até que tivesse uma ideia do que fazer com eles. Minhas desculpas, Zakart, disse Gofaggar. Ah não é como se eu estivesse culpando você. Não se preocupe com isso, disse Vandaliel. Por que não deixá-los apenas para Luciliano? Ele tem mais ou menos essa idade também, certo? Em termos de encontrar uma noiva, quero dizer, disse Kimberley. Kimberley, permaneci em silêncio até agora. Mas você percebe que ainda estou presente? Disse Luciano. Embora eu ficaria encantado em deixá-los comigo, deixando de lado essa conversa sobre uma noiva. Eu quero começar os preparativos para ir para o continente negro. Mas provavelmente terminaria em desastre se eu não perguntasse ao povo da tempestade da tirania para onde ir, Vandaliel murmurou enquanto olhava para os cadáveres, que eram ainda em suas formas de estátua de pedra e gelo. Mesmo que Vandaliel pudesse usar o teletransporte da Legião para retornar, seria problemático se ele se perdesse e acabasse em um continente ou ilha diferente. Se possível, quero encontrar Zantark e Farmal no continente negro antes que mamãe ressuscite,
Ele disse enquanto olhava para a raiz da vida dentro da cápsula, onde Darcia estava flutuando no líquido dentro. Nome: Vandaliel Zakar Raça, Dampir, Dark F, Idade, 10 anos Título, Go Imperor, Eclipse Imperor, Guardian of the Cultivation Villages, Holy Sun of Vida, Scaled Imperor, Tentacle Imperador, Campeão, Rei Demônio, Imperador Oni, Trial Conquistador, Violador Conteúdo Patrocinado Trabalho, Demônio da Doença Nível 0 Histórico do Trabalho, Mago de Atributo da Morte, Transmutador de Golem, Undiad de Tamer, Sobreaquer, Venomfish User, Insect User, Tricaster, Demon Guider, Archenemy Zombie Maker, Golem Creator, Corpse Demon Commander, Demon King User, Dark Guider, Labyrinth Creator, Creation Guider, Dark Aler Atributos. Vitalidade: 11.325 mana, 3.617.672.074, mais um 8088366014 Força, 2.157 Agilidade, 1.807 Vigor, 2.549 Inteligência, 4.902 Habilidades Passivas, Força Sobre-Humana, Nível 8 Regeneração Rápida, Nível 5 Level Up. Rei das Trevas Magia, Nível 3 Resistência ao Efeito de Status, Nível 10 Resistência à Magia, Nível 7 Visão Negra Caminho da Criação do Demônio das Trevas Sedução, Nível 5 Canto Revogação, Nível 7 Level Up. Orientação: Dark Demon Creation Caminho, Nível 6 Recuperação Automática de Mana, Nível 10 Fortalecer Subordinados, Nível 9 Subir de Nível. Secreção de veneno, garras presas, língua nível 9 agilidade aprimorada, nível 5 expansão do corpo, língua, poder de ataque fortalecido de nível 7 enquanto desarmado, grande parte do corpo aprimorada, cabelo, garras, língua, presas, refinamento de linha de nível 8, nível 6 ampliação de mana, nível 5 taxa de recuperação de mana aumentada, nível 4 habilidades ativas, Bloorvor, nível 4 transcende limites. Nível 3 Criação de Golem, Nível 4 Hollow King Magia, Nível 1 Controle de Mana, Nível 8. Forma de Espírito, Nível 10 Culinária, Nível 7 Alquimia, Nível 10 Técnica de Luta Desarmada, Nível 9 Multicast, Nível 8 Controle de Longa Distância, Nível 10 Cirurgia, Nível 8 Materialização, Nível 8 Coordenação, Nível 8 Processamento de Pensamento de Alta Velocidade, Nível 10 Comando, Nível 9 Level Up. Enrolamento, Nível 6 Arremesso, Nível 6 Grito, Nível 5 Dead Spirit Magic, Nível 7 Técnica de Artilharia, Nível 9 Level Up. Shield T-Chic, Level 4 Armor T-Chic, Level 4 Group Binding T-Chic, Level 4 Level Up. Superar Limites, Fragmentos, Nível 3 Habilidades Únicas, Deus Devorador, Nível 3 Alma Deformada Invasão Mental, Nível 8 Criação do Labirinto, Nível 1 Rei Demônio Fusão, Nível 10, Level Up. Abismo, Nível 5 Inimigo Divino Soul Devor, Nível 3 Proteção Divina da Vida Deuses Escuros da Terra Proteção Divina Grupo Pensamento Processamento, Nível 1. Despertado do Processamento de Pensamento Paralelo. Fragmentos do Rei Demônio. Chifres de sangue sugadores sacos de tinta carapaça glândulas olfativas órgãos luminescentes gordura mandíbulas globos oculares probóscide de pelo exoesqueleto perna. Articuladas antena garras novo. Maldições experiência adquirida em vida anterior não transportada não pode aprender empregos existentes incapaz de ganhar experiência de forma independente. Explicação do trabalho. Curador das trevas. Um trabalho que está relacionado a todos os procedimentos médicos. Afeta criaturas vivas comuns, mas seu verdadeiro valor é mostrado quando procedimentos médicos são realizados naqueles que já morreram uma vez. Procedimentos como cirurgia de remodelação para mortos-vivos e procedimentos de ressuscitação de emergência nunca falharão, não importa o quão difíceis sejam ou quanta interferência externa haja, a menos que o procedimento em si seja impossível para começar. Há também pequenos bônus para atos que aproximam o alvo da morte, assassinato e tortura. Seus aspectos orientados para a criação se destacam mais do que seus aspectos orientados para a batalha. Mas talvez porque a criação de um Undiad não permita que seja classificado como um job orientado para a criação, é considerado um job marginal orientado para o combate. No entanto, o trabalho fornece pequenos aumentos para valores de atributos.
Explicação da habilidade. Carne aprimorada, parte do corpo aprimorada. Ambas são habilidades passivas que melhoram uma parte do corpo. Enhanced Flash simplesmente aumenta a dureza e a quantidade de força muscular que pode ser gerada pela área-alvo do corpo. A Enhanced Body Part faz o mesmo, mas também melhora a função, como melhorar a visão dos globos oculares. No entanto, Enhanced Flash fornece mais dureza e força muscular do que Enhanced Body Part. Conteúdo patrocinado. Enquanto Darcia esperava dentro da cápsula para que seu novo corpo fosse concluído, ela dormia pacificamente como um feto. Ouvir a voz de Vandaliel como uma canção de ninar não aconteceu. Conteúdo patrocinado. Atualmente, ela estava recebendo treinamento exaustivo de um instrutor em um campo de flores. Continue atirando enquanto corre. Não deixe seus braços, pernas ou olhos descansarem. Sim, sensei. Este é um reino divino. Você não tem um corpo, seu cansaço e seus limites físicos não passam de produtos de sua imaginação, limites impostos a você por sua própria mente. O instrutor latiu. Transcenda sua mente. Sim, sensei. O instrutor masculino, o mercenário Dampir Veld, que só recentemente finalmente se tornou um espírito heróico de vida, a deusa da vida e do amor, estava mostrando misericórdia enquanto fazia Darcia funcionar. Quando Veld estava vivo, ele dava treinamento mais duro, de tempos em tempos, treinamento que talvez fosse melhor descrito como tortura, para os subordinados e recém-chegados em seu bando de mercenários. Mas ele não podia impor esse treinamento a Darcia, mesmo que o treinamento fosse o que ela mesma desejava. O que Darcia queria se tornar não era um mercenário habilidoso, mas uma mãe forte que pode fazer mais do que ser protegida por seu próprio filho. Então, por que isso se tornou meu trabalho? Eu pensei que já tinha o suficiente disso quando vivia na pobreza, pensou Veld, mas ele sentiu algum grau de satisfação ao observar Darcia correndo e disparando flechas simultaneamente. Ela aprendeu rápido. Como era de se esperar de uma mente, uma que havia superado os limites de um ser humano. Darcia estava altamente motivada, e nesse ritmo, Veld esperava que ela se tornasse incomparavelmente mais poderosa do que quando era uma mera Darkef. No mínimo, ela seria forte o suficiente para não ser capturada por gente como as lâminas de 5 cores na época. Use habilidades marciais em seguida. Isso não é realidade. Então não se preocupe com sua mana e o impacto de suas ações ao seu redor. Concentre-se apenas em atingir seu alvo. Veld gritou. Sim, sensei. Tiro rápido, fogo sustentado, tiro de alto ângulo, projétil de parafuso, flecha sombria. Correr era bastante promissor. Cessar fogo. Intervalo. Disse Veld. Sim. A propósito, Veld sensei, faz sentido fazer uma pausa quando não tem o corpo? Darcia perguntou. Ah. Mesmo que eu diga para você não sentir nenhum cansaço mental, isso é impossível. Você só pode desviar sua atenção do cansaço e ignorá-lo. Você não sente isso? Veld, que havia vagado pelos campos de descanso de vida por muito tempo como um espírito semi-heróico, sabia por experiência que a fadiga mental se acumulava com o tempo. Porque ele permaneceu são, ao contrário dos mortos-vivos do tipo astral, essa fadiga o consumiu. Desculpe. Quando eu era espírito, dormia toda vez que ficava cansada, disse Darcia. Bem, isso é mais saudável para você. Suponho que devemos tomar um pouco de chá por enquanto, disse Veld. Ele estendeu a mão e um jogo de chá com doces assados apareceu embaixo dela. Essa era mais uma ilusão sem forma física, mas o cheiro e o sabor do chá e dos doces foram reproduzidos, então consumi-los aliviaria o estresse em suas mentes. Ah, então por que não temos isso? Disse Darcia, acenando com a mão. Uma lancheira contendo sanduíches e onigiri, junto com um pouco de chá verde, apareceu. Esta é a comida da terra que Vandaliel recriou, explicou Darcia. Desde que ele compartilhou seus sentidos comigo, eu sei como é o gosto e o cheiro, então posso comê-lo aqui como seus doces assados, sensei. Eu vejo. Então eu devo participar, disse Veld. Normalmente não seria capaz de reproduzir itens de suas próprias memórias, a menos que fossem um espírito familiar ou um espírito heróico. Veld escondeu sua surpresa enquanto comia vários onigiri. A textura do arroz, que há muito não comia, era bastante agradável. Assim que terminarmos de comer, você estará treinando em combate desarmado e técnicas de adaga com outro instrutor, disse Veld. Depois disso é o treinamento muscular. Controlar a magia vem depois disso. Não coma demais, sua mente se enganará pensando que seu estômago está pesado.
Mas adianta fazer musculação agora? Eu não tenho corpo, disse Darcia, questionando o quão úteis seriam as flexões e abdominais quando ela estava em um estado de ter apenas sua mente sem corpo. Normalmente não haveria, respondeu Velds, mas você é diferente. Seu corpo está sendo criado a partir da raiz da vida. A raiz da vida adapta a alma ao corpo enquanto cria, então se sua alma realiza treinamento muscular aqui e reconhece que sua força muscular aumentou, a raiz da vida alimentará isso de volta em seu corpo. Realmente, a raiz da vida é ainda mais incrível do que eu pensava, não é? Sim, então faça o seu melhor com o treinamento muscular e seu treinamento de arco e flecha, disse Veld enquanto comia seu onigiri, que era mais delicioso do que ele esperava. No momento seguinte, várias silhuetas apareceram atrás de Veld. Espere, Veld, não é hora de nos tornarmos os instrutores de Darcia-san agora? Um deles disse. Participar desta comida sem nós, apesar de ser um recém-chegado. Estou com inveja, disse outro. Isso mesmo, isso mesmo. Respeite os irmãos de seus antepassados, gritou um terceiro. A expressão de Veld se transformou em exasperação. Ó, o que devemos fazer? Disse Darcia, seu sorriso endurecendo um pouco. Havia uma deusa com a aparência de uma mulher de meia-idade, um deus masculino com o crânio de uma fera na cabeça, um vampiro de raça pura com a aparência de um menino, uma arpia que alcançou o nível 13 e uma sucubus. As habilidades culinárias são essenciais para as mães. Deixe-me, a deusa dos lares, ensinar-lhe como um deus lida com uma faca de cozinha, disse uma deusa com a aparência de uma mulher de meia-idade. Eu, o vampiro de raça pura Elper, vou te ensinar algo, disse um vampiro de raça pura com a aparência de um menino. Então eu vou te ensinar combate desarmado no ar usando as asas de meus braços e minhas garras, disse a arpia. Ah, então vou ensiná-la a lutar dentro de casa com meu rabo. Afinal, o filho de Darcia-san é um bom amigo de meu neto Godwin, disse a sucubus. Veld olhou para eles e acenou com a mão para eles com um sorriso. Saiam, deuses e figurantes. Os deuses imediatamente começaram a expressar seu protesto. Que terrível! Mesmo como uma piada, você não deveria dizer isso aos deuses. Mas a postura de Veld não mudou. Suficiente. Se vocês são deuses, respondam apenas quando forem chamados. Estou relutante, mas meu papel como instrutor já foi decidido. Ele gritou, sua voz soando como um rugido. Vá, Veld está com raiva, uma das deusas gritou e todo o grupo fugiu. Conteúdo patrocinado. Os espíritos heróicos eram comumente respeitados pelo povo como os deuses. Mas embora estivessem em posição inferior à dos deuses, a relação entre eles parecia ser de igual para igual. Eles têm muito tempo livre, se você vai brincar, faça em outro lugar, deuses, Veld murmurou. A facção de vida era diferente do ambiente de sobrevivência do mais apto no exército do Rei Demônio e seus remanescentes, onde existiam relações hierárquicas extremas. E também era diferente da estrita sociedade autoritária da facção de Alda, onde cada função existia para manter a ordem e a disciplina. Embora dependesse da personalidade dos indivíduos, as relações hierárquicas eram vagas e havia alguns méritos nisso. Veld, um ex-mercenário, notou isso, mas ele se perguntou se suas ações eram realmente aceitáveis. Veld-sensei, disse Darcia, parecendo preocupada. Essas pessoas são sempre assim. Não há necessidade de se preocupar com eles. Eles realmente não pretendem ensiná-lo a usar uma faca de cozinha ou lutar dentro de casa. É algo como uma piada deles, disse ele para tranquilizá-la. Mas parecia que Darcia estava preocupada com outra coisa. Vou criar asas ou garras ou uma cauda. Não é que eu odeie a ideia, mas grandes mudanças no meu corpo também mudariam seu equilíbrio. Eu queria saber se o treinamento que estou fazendo agora vai ser desperdiçado, disse ela. Parecia que ela estava preocupada com seu novo corpo ainda em desenvolvimento. Isto é, Veld não conseguiu pensar imediatamente no que deveria dizer sobre esse tópico. Ele era um mercenário veterano, mas certamente nunca havia dado treinamento para aqueles com corpos significativamente diferentes dos humanos. Mas antes que ele conseguisse espremer uma resposta, o dono deste reino divino apareceu. Está tudo bem, Darcia, minha filha, disse a voz suave de vida, envolta em uma luz cálida. Vida-sama! Veld exclamou. Até ele corrigiria seu comportamento na presença de um grande Deus. A mente de Darcia estava neste reino divino e Veld estava aqui instruindo-a porque essa era a vontade de vida.
Para começar, convocar a mente de alguém para um reino divino e conduzir o treinamento nesse estado não tinha precedentes. O fato de estar acontecendo agora era devido ao próprio desejo de Darcia de se tornar mais forte. E também porque a facção de vida não podia permitir que ela perdesse o tempo que seu corpo levaria para se tornar completo e pronto para sua ressurreição. De acordo com as informações de Hicklin e Zuruvar, Alda havia recentemente começado a agir com seriedade. A informação afirmava que era quase certo que ele estava tomando várias medidas além do julgamento que havia apresentado aos lâminas de 5 cores para torná-los mais fortes. Assim, era possível que Darcia se tornasse forte tarde demais se ela começasse a treinar após sua ressurreição. A razão pela qual Vida estava indo tão longe pelo bem de Darcia não era porque Darcia era a chave para a vitória contra as forças de Alda, mas como o corpo de Darcia estava sendo criado pela raiz da vida e o sangue cristalizado de vida havia sido usado, tornou-se possível para ela treinar dentro deste reino divino, então Vida decidiu que seria melhor se ela o fizesse. Embora a situação fosse bem diferente de 100.000 anos atrás, aquele que quase exterminou a facção de Vida estava fazendo um movimento. Era normal querer tomar todas as contramedidas possíveis. Você diz que está tudo bem. Isso significa que você sabe em que forma eu ressuscitarei, deusa Sama? Darcia perguntou com expectativas em seus olhos. Darcia, skills existem neste mundo, Vida disse, levantando outro tópico em vez de responder a sua pergunta. As habilidades estão gravadas na alma. Assim, treinando neste reino divino onde sua mente tem uma forma definida, você desenvolverá a habilidade técnica necessária para adquirir e dominar habilidades. Quando você retornar ao seu corpo completo, tenho certeza de que os números que você vê em suas habilidades refletirão seus esforços, explicou ela. E se você tiver os bônus que as habilidades fornecem, não importa se a forma e o equilíbrio do seu corpo mudam um pouco. Você vai se acostumar com isso rapidamente. Estou feliz com isso, mas, em outras palavras, não sei em que forma você será ressuscitado, desculpe. Vida riu mostrando a língua. Darcia cambaleou exasperada. Seria bom ficar zangado com isso, Veld pensou enquanto ouvia em silêncio. Oh meu, mas se até mesmo uma deusa não sabe, então não adianta se preocupar com isso. Parecia que Darcia havia superado sua incerteza ao invés de ficar com raiva. É bom que você seja positivo sobre as coisas. Mas gostaríamos de entrar também na Cordilheira da Fronteira. Horcourt está fazendo movimentos estranhos e eu gostaria de comer curry, disse uma voz atrás. Veld se virou surpreso ao ver Zuruvar, o deus do espaço e da criação, cujas 4 cabeças pareciam querer os onigiri de Darcia que ainda restavam. Acompanhando-o estava Hicklin, o gênio do tempo e da magia, olhando para Zuruvar com os olhos semicerrados. Zuruvar, Hicklin murmurou. Oh meu Deus, vocês dois vieram também. Eu gostaria de oferecer um chá para você, mas Vida disse, seu sorriso desaparecendo quando ela parou. Por causa da barreira mantida pelos deuses da Cordilheira da Fronteira, Zuruvar e Hicklin só podiam aparecer em seu reino divino como ilusões. Isso não pode ser evitado, disseram Zuruvar e Hicklin, e então eles mudaram o assunto da conversa. Eu disse a você anteriormente que as forças de Alda estão se movendo ativamente, mas eles posicionaram um deus da guerra e uma divindade guardiã em locais estranhos. É possível que esses locais sejam onde Botin e Peria estão selados, mas não entendo por que eles fariam tal coisa. Eles certamente não estão tentando protegê-los de Vandaliel, então talvez seja algum tipo de isca? Não, é óbvio demais. Se os remanescentes do exército do Rei Demônio notassem, não eles já decidiram ignorá-los? Hicklin murmurou. Hicklin, perder-se em seus pensamentos no meio das conversas é um mau hábito seu, disse Vida. E sua maneira de pensar é muito lógica. De fato. Ao contrário de antes, Alda está atualmente agindo com medo e emoção, apenas aparentando estar calma. Se você vai ler as ações futuras de Alda, deve ler seu estado de espírito caótico, ou vai tropeçar em si mesmo, disse Zuruvar. Zuruvar, é bom que você esteja falando sério sobre essa conversa, mas pare de bajular o onigiri. Meu filho está perplexo com o seu comportamento, disse Vida. Veld, que não podia participar de uma conversa entre grandes deuses, simplesmente manteve a cabeça baixa em silêncio. Enquanto isso, Darcia estava conversando com Zuruvar. Vou pedir a Vandaliel para oferecê-los a você. Isso mesmo, uma vez que eu ressuscitar, vou pedir a ele que me ensine a fazê-los e faremos juntos. Assim que terminarem, vamos oferecê-los a você.
Parecia que ela havia se acostumado a encontros com os deuses que ela já havia encontrado antes. Você está falando sério? Ah, mas se as oferendas forem feitas através da barreira, não poderei reproduzi-las em meu reino divino, o Zuruvar disse melancolicamente. Zuruvar, Hicklin suspirou. Deixando isso de lado, Gulfadgar não apareceu, minha irmã? Com a ajuda desse novo irmão, deve ser possível entrarmos na barreira. Gulfadgar estava entrando e saindo da Cordilheira da Fronteira, junto com toda a prova de Zakart. Com seu poder, deve ser possível passar pela barreira. Mas Gulfadgar ainda não havia visitado o reino divino de vida nenhuma vez. Na verdade, ele quase não fez nenhum esforço para sair da oficina de Vandaliel. Assim, Hicklin e os outros não conseguiram contatá-lo, ou melhor, ela. Ele sempre foi do tipo que se esconde em um só lugar. E acho que ele está nas nuvens com o fato de ter conhecido Vandaliel, disse Vida. Darcia soltou um surpreso ao ouvir Vida dizer que Gulfadgar estava nas nuvens. Isso foi surpreendente para ela porque, tanto quanto ela se lembrava, Gulfadgar sempre se comportou com cortesia. Conteúdo patrocinado. Então suponho que não pode ser evitado. Vamos ficar fora da barreira por um tempo e colher informações sem sermos notados por Alda, disse Hicklin. Enviar uma mensagem divina agora também é doloroso, disse Zuruvar. Parecia que Hicklin e Zuruvar entendiam que Gulfadgar estava nas nuvens. Eles sabiam que Gulfadgar adorava o campeão Zakart. De fato, ela o adorava. Era estranho que um deus adorasse um humano, mesmo um de outro mundo, mas essa era a única maneira de descrever o relacionamento de Gulfadgar com Zakart. A razão pela qual Gulfadgar permaneceu na facção de vida até agora, a razão pela qual ela fez acomodações para as raças de vida que viviam na Cordilheira da Fronteira, tudo porque Vida era a deusa que escolheu Zakart. Assim, Gulfadgar frequentemente se comportava de maneira indelicada com os outros deuses e se tornou conhecido na facção de vida como cara capaz, mas problemático. Embora tais deuses não fossem incomuns na facção de vida, ele não era visto como um problema particular. Bem, se Vandaliel visitar o reino divino de alguém, certifique-se de contar a ele sobre Gulfadgar, disse Vida. Agora, Darcia, é hora de reiniciar seu treinamento. Vou deixar isso para você, Veld. Sim, Vida-sama, disse Darcia. Estou sob seus cuidados, Veld-sensei. Veld olhou para seu mestre, que estava dando um sorriso brilhante, e seu aluno que provavelmente iria superá-lo no futuro. Não sou eu quem está sendo feito para trabalhar mais duro aqui? Ele pensou com um suspiro. Em uma mansão deserta, velha e desgastada, o rosto selvagem, mas bonito do Thunderclap Schneider tinha uma carranca incrivelmente profunda. Ele não franziria a testa tão profundamente, mesmo que tivesse acabado de pisar em uma pilha de esterco de cavalo. Seu testamento e seu filho, ele disse, olhando para o rosto bem ordenado e escultural do imperador Marshugzar. Mas a expressão do meio-elfo era calma, sem sinais de medo ou nervosismo. Isso mesmo. Em breve eles virão para o meu trono e, na melhor das hipóteses, me prenderão sob a falsa história de que adoeci. Se for a hora certa, eles provavelmente me farão morrer de doença, disse Marshugzaro, sua expressão ainda permanecendo a mesma, mesmo quando ele falou sobre o trágico destino que logo encontraria. O truque padrão ao forçar alguém a sair de sua alta posição social, resmungou Schneider. Só para que eu saiba, qual é o pior cenário? Uma execução pública. Sendo queimado na fogueira, muito provavelmente, disse Marshugzaro. Isso parece incrível. Eu vou assistir, disse Schneider, tirando algo da caixa de itens do bolso e colocando na boca. Era um charuto? Não, um vegetal em forma de bastão. Por que você está comendo um vegetal de raiz aqui? Marshugzaro perguntou. Vegetais fazem bem à saúde, sabia? Além disso, eu não fumo, então se você for fumar, saia da sala primeiro, pessoal, disse Schneider. Ele e Marshugzaro eram os únicos na sala. No momento em que ele disse, gente, a atmosfera na sala ficou um pouco perturbada. Como era de se esperar de você, disse Marshugzaro. Embora sejam diferentes das 15 espadas e do punho, é impressionante que você tenha notado minhas sombras. Eu pensei que eles eram adeptos de permanecer invisíveis, embora talvez não tão adeptos quanto o Kingslayer Slagar. O imperador de uma grande nação sempre teve alguém protegendo-o das sombras. Marshugzaro trouxe alguém para esta mansão. Mais importante, por que alguém está atrás do seu trono? O incidente na região de Sauron não deveria ter tido tanto efeito, deveria, ó governante sábio? Disse Schneider, sem dar atenção às palavras de Marshugzaro.
O Marshuzaro que Schneider conhecia governou o Império Amid de uma forma que os humanos que compunham a maioria da população o consideravam um governante sábio. No mínimo pareceria assim para as pessoas. Nenhum imposto foi cobrado além do valor do imposto fixo e além da retirada da região de Sauron e da expedição que ele forçou a nação Escudo Mirga a conduzir, ele estava invicto na guerra. Os ataques de monstros foram reprimidos por seus subordinados e a ordem pública foi mantida pelo gerenciamento de criminosos como bandidos e piratas. Ele viveu um estilo de vida mais modesto do que os imperadores anteriores. Ele tinha poucas esposas e a câmara do harém do imperador havia sido convertida em armazém quando ele se tornou imperador. E ele julgou alguns nobres como tolos sem esperança, perdoando pessoas como Schneider quando eles agiram contra tais nobres tolos. Ele era um aliado do povo, um homem razoável, um imperador com uma beleza inigualável. A verdadeira razão pela qual ele tinha poucas esposas era porque Marshuzaro tinha sangue de elfo, o que lhe dava uma longa vida útil. Se ele tivesse filhos agora e eles nascessem como humanos, eles não viveriam o suficiente para se tornarem seus sucessores. Ele julgava os nobres severamente para diminuir as famílias nobres, que agora eram muitas, bem como para aumentar seu domínio sobre os outros nobres e dar uma atuação ao povo. Seu perdão a Schneider foi, porque tentar puni-lo resultaria no exército sofrendo pesadas perdas. O Império se beneficiaria mais perdoando Schneider e fazendo com que ele caçasse monstros problemáticos e designados por desastres em troca. Embora ele tivesse segundas intenções por trás de suas ações, ele deveria pelo menos parecer um bom governante para o povo. Mesmo os nobres não deveriam ter um motivo para derrubá-lo proativamente de sua posição, mesmo que isso não se aplicasse às raças de vida e adoradores secretos de vida como Schneider. Mas se os aliados de vida fossem atrás de Marshuzaro, eles iriam atrás de todo o Império Amid e suas nações vassalas, não apenas do próprio Marshuzaro. A verdade é que haverá um novo Papa da Grande Igreja de Alda. É a vontade do Deus, disse Marshuzaro, pressionando a ponta de um dedo contra sua testa. Cerca de uma semana atrás, um dos netos do falecido Duque Marme que você conhece, Eileek, filho da amante do atual Duque Marme, disse que recebeu uma mensagem divina. Era do próprio Grande Alda dizendo, assume o cargo de Papa. Isso não é apenas uma alucinação auditiva? Ou o idiota está apenas inventando, disse Schneider. Como você sabe, houve inúmeros vigaristas alegando ter recebido mensagens divinas. É por isso que a Grande Igreja tem um item mágico que pode determinar se alguém realmente recebeu uma mensagem divina, disse Marshuzaro. O item mágico que determinava se alguém havia realmente recebido uma mensagem divina era preciso. Os imperadores anteriores o usaram para determinar se realmente receberam uma mensagem divina antes de anunciar o conteúdo da mensagem divina ao público. Mas não poderia determinar se aquele que recebeu a mensagem divina a interpretou corretamente. O resultado é positivo. Eileek Marme realmente recebeu uma mensagem divina, disse Marshuzaro. Entendo, então o Papa vai mudar? Disse Schneider. As coisas ainda não progrediram tanto. É certo que Eileek recebeu uma mensagem divina, mas não podemos dizer se sua interpretação está correta. Mas a mensagem divina de Eileek continha a profecia de um evento que provaria que está à vontade de Deus, disse Marshuzaro. Em janeiro próximo, aparentemente haverá um eclipse solar. O Sol era governado por Zantark, o deus da guerra do fogo e da destruição. Vida, a deusa da vida e do amor, e Alda, o deus da lei e do destino. Pedi aos sábios que serviam a família imperial para investigar o assunto e, aparentemente, não deveria haver um eclipse solar acontecendo naquele momento. Se as coisas acontecerem de acordo com a profecia de Eileek, está aí a prova de que suas palavras são a vontade do Deus, Marshuzaro continuou. A eleição do Papa foi feita pelo povo até agora, mas não se pode menosprezar o menino que foi nomeado pelos deuses pessoalmente. Este é o nascimento do Papa Eileek, e é provável que eu seja removido do meu trono em breve. Schneider não perguntou por que isso acontecia. De todos os imperadores da história do Império Amid, Marshuzaro foi o que mais suprimiu a Grande Igreja de Alda. Era difícil imaginar que Alda, que havia ignorado as circunstâncias e leis de seus crentes para nomear pessoalmente um novo Papa, deixaria Marshuzaro em paz. Era improvável que Marshuzaro fosse derrubado sem luta, mas seu inimigo era um papa escolhido pessoalmente por Alda, o deus da religião oficial da nação. Não importa como alguém olhasse para isso, a situação não estava a seu favor.
Se Eileek dissesse que recebeu uma mensagem divina dos deuses que denunciou Marshuk-Zaro, Marshuk-Zaro passaria de governante sábio a traidor nacional. Mas mesmo que Alda apoiasse uma mudança de imperador, como um deus que governava a ordem, ele apoiaria o assassinato premeditado do atual. Conteúdo patrocinado. Você diz isso, mas Alda realmente iria tão longe? Você é imperador desde que eu era criança. Mesmo que Alda pense em você como um estorvo, acho difícil acreditar que ele o eliminaria à força, disse Schneider. E o Papa e o Imperador são posições separadas. O que ele faria com o país depois de se livrar de você? O Papa era a primeira posição entre os crentes de Alda no Império Hamid. Ele receberia respeito até mesmo daqueles que adoravam as forças de Alda de outras nações. Sua influência foi imensurável. No entanto, no final, o Papa governou a Igreja, um lugar de culto separado do povo. O imperador era a principal figura da política e das forças armadas do país. No momento em que o Papa o destronasse em nome dos deuses, a família imperial ficaria sob a influência da Igreja. Mas era difícil imaginar que os padres da Igreja seriam capazes de governar a nação. Mesmo Eileek, que possuía o sangue do Duque Marmi, era um filho ilegítimo e ainda era um menino menor de idade. Isso seria impossível. Era certo que haveria alguns entre os nobres do império que se oporiam à conquista do poder pela Igreja. Sou um estranho e até eu sei que a política do império cairia no caos, disse Schneider. Bem, isso é conveniente para mim, ou talvez não. De fato, disse Marshuk-Zar com um aceno de cabeça, parecendo concordar com Schneider. Mas isso pode ser a vontade de Alda. Uma nação é uma coleção de pessoas, mas para os deuses, não há razão para que meu Império Hamid seja a nação que reúne os seguidores. Mesmo que a nação caísse no caos e o Império Hamid caísse em ruínas como resultado, Alda ficaria satisfeita desde que os crentes estabelecessem uma nova nação. Para os deuses, as nações eram coisas substituíveis. As palavras de Marshuk-Zar abalaram não apenas as sombras que estavam se escondendo, mas também Schneider. Mas suponho que seja óbvio se você pensar sobre isso, pensou Schneider. Incontáveis nações surgiram e caíram ao longo da história. Os deuses foram ferozmente adorados nessas nações, mas os deuses nunca tomaram partido em guerras entre humanos. Para os deuses, um membro de uma família real ou nobre não passava de um crente, nada diferente de uma criança vivendo na pobreza. Uma nação tão grande quanto o Império Hamid não poderia ser considerada inútil para os deuses, mas era possível sacrificá-la por um propósito maior. E Schneider podia adivinhar qual era esse propósito maior. É Vandaliel? Marshuk-Zar rapidamente assentiu. É mais provável que seja Vandaliel. De fato, Alda e os outros deuses pretendiam usar o Império Hamid até que não estivesse mais em seus planos derrotar Vandaliel. Então, que conversa é essa sobre seu testamento e seu filho? Schneider perguntou. É uma medida de emergência para quando eu fizer minha luta fútil e for destronado, disse Marshuk-Zar. Quando o império cai no caos, as pessoas que se opõem à igreja provavelmente podem ser usadas como marionetes. Então, é um esquema que garante que o nome do império e a linhagem imperial sejam preservados se funcionar. Para mim, é a chance perfeita de colocar um fantoche no lugar do imperador e converter o império de Alda para o lado de vida. Posso apenas tirar proveito do caos e matar qualquer um que ficar no caminho, na maior parte do tempo, disse Schneider. É um plano lógico, mas... Por que você acha que não vou matar seu filho? Não pareço um pragmático para você, pareço? Schneider achou melhor não criar baixas desnecessárias, mesmo que fossem seguidores de Alda. Mas embora ele e Marshuk-Zar tivessem se aproveitado um do outro ao longo dos anos, não havia como mudar o fato de que Marshuk-Zar era um inimigo para ele. E não agradou a ele que tudo acontecesse como Marshuk-Zar disse, e era muito perigoso. Afinal, esse governante sábio era uma pessoa de sangue frio que sacrificaria seu próprio filho para o benefício e a continuação do império. Vou responder a sua pergunta. A verdade é, aquele filho é meu filho ilegítimo e você já o está protegendo, disse Marshuk-Zar. Espere um minuto. Deixando de lado o fato de ser filho ilegítimo, já estou protegendo ele? Schneider repetiu. Acho que já se passaram 3 anos. Você se lembra de salvar uma mulher grávida sendo atacada por malandros? O pai do filho daquela mulher sou eu. Você é o pai de Jack? Você está falando sério, seu desgraçado? Schneider gritou enquanto se levantava, lembrando-se da mulher grávida que Marshuk-Zar mencionou.
Se bem se lembrava, acontecerá na fronteira entre as favelas e a área comum da cidade. Um casal foi atacado por um ladrão viciado em drogas e Schneider os salvou. Mas o marido morreu e a esposa agarrou sua barriga grávida, explodindo em lágrimas e chorando que ela e seu filho não teriam escolha a não ser cair na escravidão. Schneider abrigou a viúva em uma instalação que era essencialmente administrada por ele e por vários eventos depois disso. Ela agora vivia em uma vila de membros da raça de vida como uma excelente seguidora de vida. Seu filho nasceu e foi nomeado Jack por Zod. Agora ela estava grávida de seu segundo filho. Por que as coisas acabaram assim? Eu mesmo verifiquei o cadáver de seu marido anterior e ela não parecia estar mentindo. Schneider exclamou. O rosto de Marshuzaro permaneceu frio enquanto ele respondia. A mulher é filha de um nobre que planejava cometer traição, e eu a fiz cooperar comigo em troca da vida de seus irmãos mais novos. Eu alterei suas memórias com uma maldição especial manipulada pela família imperial, então tenho certeza que ela não tinha intenção de mentir para você. O marido e o ladrão são bandidos que foram capturados vivos. Aquele que parecia relativamente mais perverso foi morto para fazer o papel de marido, enquanto o outro teve uma overdose de drogas e foi forçado a fazer o papel de criminoso. Mesmo as sombras que protegiam Marshuzaro sentiram certa retração em Marshuzaro enquanto ele falava desses atos desumanos com uma expressão composta. Eles sabiam que seu mestre não sentia um pingo de culpa. É um plano que levou vários anos e um montante considerável do orçamento da nação. Tudo teria sido desperdiçado se você a tivesse abandonado, mas achei improvável que um crente da deusa da vida e do amor abandonasse uma mãe grávida, continuou Marshuzaro. Com isso deixei com sucesso meu filho que carrega meu sangue nas mãos daquele que provavelmente seria capaz de destruir o império na época. Eu pretendia fazer uso da mãe e do filho muito mais tarde, mas foi inesperado que as coisas acabassem assim. Seu bastardo, eu vou te matar onde você está afinal. Schneider rugiu. Naquele momento, Dalton e os outros que estavam se escondendo com magia e outros vários meios se mostraram para conter o enfurecido Schneider. Acalmar. Se ele estiver certo, matá-lo será apenas jogar nas mãos de Alda. Dalton gritou para Schneider. Isso mesmo. Mesmo que eu entenda como você se sente. Mesmo que eu realmente entenda como você se sente. Disse Lissana. Isso mesmo, Schneider dono. A vida dessa escória podre será encerrada por minhas mãos, disse o vampiro de raça pura Zod, de alguma forma ainda mais enfurecido do que Schneider enquanto tentava se jogar em Marshuzaro. Lissana, segure Zod, nós cuidaremos de Schneider, disse Merdin. Nossa, parece que é melhor eu voltar para casa, disse Marshuzaro, colocando no chão uma bolsa de itens, um item mágico que poderia conter mais do que parecia. Enquanto Zod e Schneider estavam sendo contidos por seus companheiros, ele se levantou. A prova da linhagem do meu filho e a taxa de solicitação estão dentro disso, disse ele. Parece que o membro da minha linhagem com maior probabilidade de sobreviver é meu filho, cujo rosto eu nunca vi. Estas foram suas últimas palavras. No momento seguinte, as sombras lançaram teletransporte e desapareceram diante dos olhos de Schneider e de seus companheiros junto com Marshuzaro. Na área ao redor do antigo território de Sila no Ducado de Sauron, os cerca de 3.000 mortos-vivos de baixa qualidade que Vandaliel criou formaram uma espessa rede de segurança. Anteriormente eles eram meros zumbis e soldados esqueletos, e embora alguns deles fossem de nível 2 ou 3, eles estavam girando dentro e fora da masmorra classe D no território de Sila, e a maioria deles agora eram monstros poderosos de nível 5 e acima. Ninguém seria capaz de escapar de suas defesas com habilidades superficiais, mas não foi particularmente difícil apenas abordar a área ao redor do território Sila. O que é aquilo? Tire isso, corpo, disse um Phantom Knight, dando uma ordem para um zumbi furioso. Ele inicialmente achou detestável que o espírito de um goblin tivesse se tornado um morto-vivo ao assumir seu antigo corpo, mas eles eram uma boa combinação agora. Conteúdo patrocinado. Gujagia? O zumbi berserker grunhiu. Ele obedeceu ao comando do Cavaleiro Fantasma e removeu um pano branco que estava amarrado em um galho de árvore, mas parecia confuso ao apresentar o pano ao Cavaleiro Fantasma. Havia 2 tipos diferentes de escrita no pano. Uma mensagem, para Vandaliel, está endereçada ao nosso mestre, e a outra escrita. O que isso diz? O Cavaleiro Fantasma murmurou.
A mensagem foi escrita na língua da nação do laboratório de pesquisa militar que capturou Vandaliel. Dizia: desejamos nos juntar a você. Vênus Hecatoncheir, Aegis. Explicação do trabalho, escrito por Luciliano. O mestre tem se tornado cada vez mais absurdo ultimamente, então acho que é apropriado refletir sobre o conhecimento básico que temos. Hoje, escreverei o que se sabe sobre Jobs pela Guilda dos Magos e pela Guilda dos Aventureiros. Primeiramente, o que são jobs? Nos tempos modernos, eles são definidos como escolhas de caminhos para a vida de alguém. Quando alguém adquire um trabalho, recebe bônus nas habilidades relacionadas a esse trabalho. A habilidade de culinária é essencial para se tornar um chefe, por isso é a escolha óbvia adquirir o trabalho de chefe em uma mudança de trabalho. Esta explicação confunde Master e Legion, no entanto. Parece que em outros mundos é estranho adquirir jobs para aprender as habilidades necessárias para a profissão pretendida. Bem, jobs e skills aparentemente não existem em outros mundos, então provavelmente é por isso. Deixando isso de lado, as mudanças de jobs são escolhas importantes que mudam a vida, não apenas para pessoas comuns que adquirem jobs voltados para a criação, mas também para aventureiros que adquirem jobs voltados para o combate. Ao contrário de jobs como Apprentice Warrior, Apprentice Mage e Apprentice Craftsman, jobs especializados como Baker e Swordsman fornecem efeitos e bônus para uma gama mais restrita de skills. Em outras palavras, esses bônus não são úteis para outras profissões. Se alguém adquirir o trabalho de padeiro ou espadachim e depois perceber que não é adequado para a profissão que escolheu, ele não poderá adquirir outro trabalho sem passar por outra mudança de trabalho. Bem, eles ainda podem seguir profissões semelhantes. Um padeiro poderia trabalhar em outra profissão relacionada à culinária e um espadachim não seria incapaz de equipar uma lança ou machado. Portanto, nesses casos, um trabalho errado não é um erro fatal. Mas é problemático fazer grandes mudanças no plano de vida de alguém, como mudar de um trabalho orientado para o combate para um voltado para a criação. Então deve-se tomar cuidado com essas mudanças. Adquirir várias habilidades voltadas para a criação enquanto realiza trabalhos voltados para o combate como mestre é uma exceção incrível. A seguir, gostaria de abordar os efeitos dos jobs e os bônus que eles fornecem para a aquisição de skills, mas estes são transferidos para jobs futuros após as mudanças subsequentes de job. Assim, ao adquirir vários empregos do mesmo tipo, é possível tornar-se especialista em uma área. No entanto, é comum manter alguma amplitude, pois especializar-se demais tornará alguém inútil fora dessa especialização. Com relação ao número de mudanças de job, os cidadãos humanos comuns passam por aproximadamente 4, embora isso dependa de sua profissão e dos jobs que escolherem. Usando meu exemplo anterior de Baker, o caminho do trabalho ficaria mais ou menos assim: aprendiz de chefe e padeiro renomado. Aqueles com talento e os abençoados pelo mestre seriam capazes de progredir ainda mais para empregos como mestre-padeiro. O número de mudanças de job pode parecer pequeno quando comparado ao mestre e seus assessores próximos, como Eleanora, Zadiris e Vigaro, mas, considerando que é um job orientado para a criação que é difícil de nivelar e existem inúmeras barreiras para o desenvolvimento no caminho, isso é de se esperar. Além disso, aparentemente é comum alguém estar na casa dos 40 quando passa pela quarta mudança de emprego. Algumas nações têm um sistema de recrutamento em que os indivíduos recrutados são forçados a mudar de emprego para soldado-aprendiz, em seguida, passam por treinamento. Nesses casos costumam passar, em média, por 5 trocas de cargo. Os anões, que têm uma expectativa de vida longa, passariam por 2 mudanças de job além disso, enquanto os elfos, cuja expectativa de vida é ainda maior, seriam capazes de passar por 2 vezes mais mudanças de job. Mas no caso de anões e elfos, até mesmo cidadãos comuns frequentemente adquirem trabalhos relacionados ao combate, então eles não podem ser simplesmente definidos como pessoas comuns. E devo abordar os aventureiros com o seguinte: não é pequeno o número de aventureiros que morrem ao completar pedidos, e aqueles que alcançam status elevado servem a nobres ou se tornam eles próprios nobres. Assim, é difícil até mesmo para as guildas adquirir informações detalhadas sobre eles. Então não parece possível determinar um número médio de quantas vezes eles mudam de jobs. Assim, devo registrar uma contagem média de alteração de job para cada classe de aventureiro da Guilda dos Aventureiros com base em meu próprio conhecimento tendencioso.
Classe G e F. Estes são os recém-chegados que acabaram de se registrar na Guilda dos Aventureiros e aqueles que estão treinando para ascender à classe E. Muitos deles nem mesmo experimentaram uma mudança de emprego. Classe E. Eles estão no estágio de se tornarem verdadeiros aventureiros. Eles geralmente experimentaram cerca de uma mudança de emprego. Classe D. A maioria desses aventureiros medianos passou por 2 ou 3 mudanças de classe. Aqueles que progridem rapidamente encontram uma barreira ao seu desenvolvimento nesta fase. Classe C. Esses são aventureiros que estão um pouco acima da média, e eu era dessa classe quando também era um aventureiro. Eles superaram uma barreira em seu desenvolvimento para chegar a esse estágio, e muitos deles passaram de 3 a 5 mudanças de emprego. No entanto, alguns deles permanecem deliberadamente nesta classe, relutantes em passar pela incômoda tarefa de ter que bajular os ricos e poderosos para ascender à classe B. Nesses casos, eles adquirem significativamente mais empregos do que a média. Classe B. Estes provavelmente poderiam ser chamados de heróis. No mínimo, eles são capazes de exterminar dragões de terra e dragões de rocha e, se tiverem sorte, podem fazer conquistas que os recompensam com um posto na corte. Eles provavelmente superaram várias barreiras ao seu desenvolvimento, e a coragem e a experiência cultivada necessárias para isso são muito importantes. Esses aventureiros passaram por pelo menos 5 mudanças de classe. Pensa-se que este número pode subir para 7. Classe A e S. Não sei nada sobre esses aventureiros, exceto que eles provavelmente passaram por mais de 7 mudanças de classe. Uma vez que alguém se torna classe A ou superior, eles simultaneamente se tornam uma figura importante para a nação em que vivem, então quase não há informações registradas sobre eles. Teria sido possível fazer suposições com base em meus conhecidos pessoais, mas eu não tinha nenhum na época. Não há informações precisas sobre os aventureiros da classe S. Eles não teriam passado por pelo menos 10 mudanças de classe? Existem alguns contos de lendários aventureiros da classe S cuja contagem de trabalhos foi registrada, mas eles são falsos. Não, já que existem indivíduos como o mestre, talvez eu não possa descartá-los tão facilmente? De qualquer forma, o Rei da Espada Borcus e a Santa da Cura Giena, que eram aventureiros de classe A quando estavam vivos, passaram por 8 mudanças de job enquanto o Divino Lança de Gelo Mikhail, que se dizia ter sido digno de se tornar um aventureiro da classe S, aparentemente passou por 10. Acabei de perceber isso, mas sou classe A se apenas a contagem de empregos for considerada. Com esses fatos em mente, fica claro quão anômalo o mestre e aqueles ao seu redor são. Quanto ao motivo pelo qual outros aventureiros não podem se tornar como o mestre, é porque todos valorizam sua própria vida. Cada vez que o mestre e seus companheiros encontram uma barreira para seu desenvolvimento, eles derrotam um inimigo superior a eles ou passam dias dentro de masmorras, derrotando monstros de alto escalão. Aventureiros comuns que tentassem isso provavelmente morreriam. A profissão de aventureiro é uma profissão com risco constante de morte, mas além de alguns indivíduos enlouquecidos pela batalha, eles estão lutando para sobreviver. Eles evitam perigos com os quais não podem lidar. As informações acima são baseadas em minhas próprias opiniões e tenho certeza de que há muitas exceções às regras que descrevi. Além disso, a Guilda dos Aventureiros nunca faria algo como promover alguém para a classe C porque eles passaram por 5 mudanças de classe. Adquirir empregos em si não é difícil. Um exemplo extremo seria alguém indo de aprendiz de guerreiro para aprendiz de mago e depois aprendiz de ladrão, passando por vários trabalhos do tipo aprendiz que são fáceis de nivelar. Isso por si só adicionaria 3 trabalhos à sua contagem de alterações de trabalho, mas suas habilidades reais seriam espalhadas e superficiais, sendo capazes de fazer uma variedade de coisas no nível de iniciante, mas incapazes de derrotar um aventureiro de classe D. Cada job tem diferentes proporções de desenvolvimento de valor de atributo, diferentes habilidades que recebem bônus de aquisição e diferentes efeitos. Além disso, treinar diligentemente na área de especialização e ganhar experiência real em combate é mais importante do que qualquer coisa. Não se deve esquecer disso. Além disso, não forneci valores médios para as raças de vida, em particular para aquelas que possuem ranks de monstros e longa expectativa de vida. A Guilda dos Exploradores de Talusheen ainda não introduziu um sistema de classes adequado, então não há dados significativos a serem coletados. Conteúdo patrocinado.